Boa noite, meninos. Boa noite, meninas. Espero que estejam todos bem. Iniciamos mais uma videoaula. Dessa vez tratando sobre o assunto que são as reformas religiosas. Sejam bem-vindos e acompanhem com o professor. Além do material disponibilizado na sala de aula virtual, o professor vai gravar esse pequeno vídeo introdutório. O que são as reformas religiosas? São acontecimentos que transformaram a religião e a vida das pessoas, já que a religião tem uma influência decisiva durante a Idade Média e moderna na Europa Ocidental. Até 1526, havia somente uma religião oficial e aceita pelos governantes e pelos poderosos da época, que era a Igreja Católica. Havia uma troca de poder entre a Igreja Católica, que garantia o poder divino aos reis, e os reis que garantiam a unicidade da Igreja Católica. O poder do Vaticano, o poder de Roma era enorme. E além de ser enorme esse poder, haviam muitas controvérsias sobre a aplicação do catolicismo deixado nas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, e a forma com que os padres, bispos, arcebispos, cardeais e o Papa determinava a ação da Igreja. Nesse contexto, é importante vocês observar que a prática católica fugia muito daquele catolicismo chamado catolicismo primitivo, deixado nas Escrituras a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é a base do pensamento cristão. Haviam 3 fatores que descontentavam a população da época, e principalmente aquela nova classe social que emergiu a partir do comércio, a burguesia. São 3 ações do catolicismo que vocês devem ter em mente, gravado e reafirmado, porque nós temos avaliação também. O primeiro, a usura, que era a limitação do lucro, a condenação da obtenção do lucro através de empréstimos, as indulgências, que era vender um pedacinho do céu. O indivíduo que tivesse dinheiro comprava o seu perdão. E um terceiro forte questionamento eram a simonia. A simonia é a venda de relíquias sagradas e de cargos eclesiásticos. Então, o padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal ou o papa era designado a partir do poder de compra que ele tinha, do seu cargo, porque esse cargo oferecia-lhe poder e oferecia, inclusive, a venda de relíquias sagradas que davam muito dinheiro, e também das indulgências. O indivíduo morre ou não morre, ele vai procurar a salvação. Como? Pagando dinheiro, pagando bens, posses e assim por diante. Quanto mais fosse o teu sacrifício financeiro, mais próximo de Jesus, dos santos cristãos, estavam esses indivíduos. Por outro lado, já começa aqui a ideia de formação das monarquias nacionais que não querem que o dinheiro de seus países vá para o Vaticano, vá para Roma. Tudo isso junto leva ao descontentamento principal de um padre que é católico, mas que questiona o lema de salvação. Martinho Lutero questionava o que a igreja dizia, que a salvação se dava pela fé e boas obras,
E essas boas obras era a compra das indulgências. Para ele, a salvação se dava somente pela fé. E isso era algo individual que não dependia de nada além da sua fé. Lutero até tentou convencer o Papa disso, mas não foi aceito. Afinal, a Igreja era, e muitas ainda são, um grande negócio. Então, o Papa excomunga ele, ou seja, tira ele da Igreja, ao momento que ele coloca na porta da Igreja de Wittenberg, onde ele era pároco, as 95 teses que questionam a forma de agir do catolicismo. Provoca rebeliões, mas os príncipes germânicos o acolhem porque para eles é importante, embora há uma disputa com o rei do Sacro Império Germânico. No final, há a mudança dos dogmas, que são aquelas ideias sagradas de cada religião. Assim como Lutero, surge João Calvino. Calvino vivia na cidade de Genebra, uma cidade de grandes mercadores. E eles eram ávidos pelo lucro. Então Calvino traz uma nova ética para o trabalho, uma ética onde o trabalho não seja pecado. Por isso, Calvino é considerado o pai da igreja capitalista. Vários ramos surgem a partir do calvinismo, entre eles os puritanos que vão ocupar os Estados Unidos. Henrique VIII também se aproveita dessa disputa religiosa e, ao querer querer o divórcio do seu casamento com Catarina de Aragão, para casar com Ana Bolena, alegando que Catarina de Aragão não dava um primogênito, ou seja, um filho homem para sucedê-lo, e o Papa negando esse divórcio, porque o que Deus une, o homem não separa. Ele rompe com Roma, funda a Igreja Anglicana, a mais próxima do catolicismo, que inclusive mantém alguns sacramentos opcionais ao fiel. E nesse contexto a Igreja fica calada? A Igreja Católica fica calada? Não. Uma religião só existe se você tiver fiéis. Então a Igreja Católica lança a Contra-Reforma. A Contra-Reforma é um movimento para tentar barrar o crescimento dessas religiões protestantes, que protestavam contra a forma de pensar e agir frente aos dogmas cristãos da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, para não perder os mais fiéis, ela lança 3 ações. Primeiro, o Concílio de Trento, uma reunião de bispos, autoridades eclesiásticas, não somente católicas, para tentar reorganizar e rever os dogmas do cristianismo. Pouco se alterou e se manteve como única autoridade representante de Deus na Terra, o Papa, inclusive com o termo infabilidade, ou seja, tudo que o Papa diz é real, é verdadeiro. A segunda foi muito, mas muito violenta. Inclusive nos slides que o professor colocou no material para vocês analisarem, existem cenas, reproduções de torturas que ocorriam no Tribunal da Inquisição, onde eram julgados hereges. Hereges eram aquelas pessoas que questionavam o poder do catolicismo. Então, se eu duvidasse dos dogmas, eu seria julgado e possivelmente condenado. E a maioria das pessoas, ao serem condenadas, eram queimadas nas fogueiras. Algumas que se arrependiam eram condenadas a morrer, a serem queimadas mortas.
Se não se arrependesse, eram queimadas vivas. Hoje a igreja se arrepende e já pediu perdão à grande maioria das vítimas, inclusive uma grande heroína que se transformou em santa posteriormente, Joana d'Arc, uma das hereges. E o terceiro foi a criação da Companhia de Jesus, uma companhia de padres jesuítas extremamente hierarquizada, baseada em modos militares, e esses padres juravam fidelidade aos seus superiores, inclusive ao Papa. Não questionavam as determinações. E o papel deles era vir para o continente americano, principalmente o Novo Mundo, em busca de novos fiéis. E eles vão ter um papel fundamental na conquista de novos fiéis no Brasil e em toda a América Espanhola. Porque os nativos daqui, os chamados índios, não eram considerados gente se não fossem católicos. O Brasil sofre e muito com a ação da Contra-Reforma, inclusive com julgamento e pessoas queimadas a partir do Tribunal de Santo Ofício, ou seja, a Inquisição. Esse breve relato que o professor fez vai auxiliar vocês, mas é importante a leitura do material escrito, a leitura dos slides, para que depois vocês realizem a avaliação. São 10 questões, 9 de única escolha, ou seja, somente uma vocês devem falar. E uma alternativa com 5 alternativas de V ou F. Fiquem bem. Qualquer dúvida, façam a postagem lá no material. Um abraço a todos.